Carlos Henrique Pinto Gomes. Felipe do Nascimento Lopes. Geomires da Costa Gomes Filho. Presente. Genilson Drummond de Pina. Joyce Lúcia Costa dos Santos. José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Leandro Pereira dos Santos. Lohan Gomes da Silveira. Presente. Presente. Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, feita a leitura da chamada regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna no pequeno e no grande expediente. Para de chorar. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2016, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária de 12 de julho de 2016, às 10 horas. Ata da sessão ordinária de 9 de agosto de 2016, às 10 horas. Projeto de veto número 005/2016, requerente senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 44/2016, que dispõe sobre garantir o livre exercício das atividades culturais, artísticas, intelectual, científica e de comunicação nos espaços públicos do município de Armação dos Búzios, independente de censura, licença ou prévia autorização, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 0026/2016, requerente vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Carlos Elias Costa Pinheiro, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Moção número 002/2016, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre outorgar a moção de congratulações e aplausos ao senhor Clóvis da Silva, que será agraciado na sessão solene da Câmara Municipal. Indicação número 0097/2016, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de 2 quebra-molas na rua Recanto do Marisco, no bairro das Sem Braças, sendo um quebra-mola na altura da casa número 29 e o outro na descida no local denominado Tachão. Ordem do dia. 1. Votação das proposições do tipo projeto de veto. 004/2016. Autor, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 24/2015, que dispõe sobre instituir o programa de inclusão produtiva da mulher no município e da outras providências. 2. Votações das proposições do tipo projeto de lei 0047/2016. Autor, José Márcio Moreira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre estabelecer normas para adequação da cidade de Armação dos Búzios à portaria número 52/2002 da FUNASA para implantação de políticas públicas para a defesa dos direitos dos animais em nosso município e da outras providências. 0112/2015. Autor, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre instituir o projeto de saneamento social no âmbito do município de Armação dos Búzios e da outras providências. 3. Votação das proposições do tipo moção 001/2016. Autor, José Márcio Moreira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre outorgar a moção de congratulações e aplausos para a equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho realizado no Hospital Rodolfo Perissé e pela eficiência no atendimento aos moradores de Búzios, na emergência do hospital e em todo o sistema de saúde, que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. 002/2016. Autor, Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre outorgar a moção de congratulações e aplausos ao senhor Clóvis da Silva, que será agraciado na sessão solene da Câmara Municipal. 4. Votação única das proposições do tipo indicação
0097/2016, autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de 2 quebra-molas na rua Recanto do Marisco, no bairro de Sem Braças, sendo um quebra-mola na altura da casa número 29 e o outro na descida no local denominado Tachão. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 30 de agosto de 2016. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Senhor presidente, feita a leitura da pauta da sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2016. Solicita ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios ou memorando, se tiver. Armação dos Búzios, 30 de agosto de 2016, memorando número 128/2016, assunto, ausência da sessão ordinária. Excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente, incumbiu-me informar que o senhor presidente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes não estará presente na sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2016, terça-feira, pois estará em reunião no Palácio Guanabara. Portanto, na sessão do dia 30 de agosto de 2016, terça-feira, deverá, pela ordem, ser presidida pelo vice-presidente vereador Gilmires da Costa Gomes Filho. Em caso de impossibilidade de não poder presidir, fica, portanto, na sequência, em conformidade com o regimento interno dessa casa, o primeiro secretário vereador Messias Carvalho da Silva a presidir a mesma. Sendo só para o momento, subscrevo-me renovando votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Henrique da Costa Souza, diretor do Departamento Legislativo. Armação dos Búzios, 30 de agosto de 2016, memorando número 62/2016. Prezado senhor, venho através deste informar a vossa excelência que o vereador Felipe do Nascimento Lopes não estará presente na sessão do dia 30 de agosto de 2016. Desde já, agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Caroline Pereira Lopes, assessora parlamentar. Memorando número 128/2016, assunto ausência de sessão ordinária. Excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente incumbe-me informar que o senhor presidente... Desculpa. Vi novamente. Não preciso. Memorando número 128. Não veio dois. Dois do Messias não veio. Não veio, não. Do Messias. Está lá em cima da minha mesa. Tá. Então, isso aqui já estão lidos. Enquanto isso, solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da matéria na íntegra. Já fiz. Na íntegra não. Armação dos Búzios, 18 de agosto de 2016. Ofício GAPRE número 465/2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa a mensagem número 55 de 18 de agosto de 2016, que versa sobre o veto total ao projeto de lei número 44/2016, que dispõe sobre garantir o livre exercício das atividades culturais, artísticas, intelectual, científica e de comunicação aos espaços públicos do município de Armação dos Búzios, independente de censura, licença ou prévia autorização, e da outras providências. Certo da compreensão de Vossa Excelência e demais pares, valho-me do ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito.
Projeto de Decreto Legislativo número 0026/2016 dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Carlos Elias Costa Pinheiro, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Carlos Elias Costa Pinheiro, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Fica este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Nos utilizando da prerrogativa disposta no artigo 94, alínea, do Regimento Interno, apresentamos o referido projeto de resolução por entender ser o senhor Carlos Elias Costa Pinheiro pessoa idônea, merecedora da supracitada honraria. O senhor Carlos Elias Costa Pinheiro nasceu no dia 13 de fevereiro de 1960, é natural de Saquarema, Rio de Janeiro, filho de Francisco Xavier e Maria Lília da Costa Pinheiro. Casado com Luciana Lassanini, pai de 4 filhos e avô de 4 netos. Veio para o balneário de Armação dos Búzios no ano de 2002, onde começou a trabalhar de motorista em uma empresa que prestava serviço para o município. Atualmente mora na Vila Verde e trabalha como motorista, auxiliando nas limpezas das praias. Por estas e outras qualidades, apresentamos o nome do senhor Carlos Elias Costa Pinheiro para apreciação do soberano plenário, acreditando comungarem os nobres edis do mesmo sentimento. Sala da sessão, terça-feira, 30 de agosto de 2016. Leandro Pereira dos Santos, vereador, autor. Moção número 002/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, requer a dota mesa na forma regimental a concessão de moção de congratulações e aplausos ao senhor Clóvis da Silva, que será agraciado na sessão solene da Câmara Municipal. Justificativa. Clóvis da Silva, presidente do Centro Social, Cultural e Esportivo de Sembraças, atualmente membro do Conselho Comunitário de Segurança, também participa como voluntário fiscal da escola, pessoa ativista e conceituada no nosso município. Foi fundador do Lions Clube de Armação dos Búzios e tesoureiro da Associação de Moradores das Sembraças. Sócio e fundador do CAT, atualmente desempenho a função de diretor administrativo. Com certeza, o senhor Clóvis da Silva vem desempenhando um papel de suma importância dentro de um contexto junto à nossa cidade. A presente homenagem justifica-se em reconhecimento ao trabalho e à contribuição com atividades voltadas ao nosso município. Pelo exposto acima, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, terça-feira, 30 de agosto de 2016. Vereador autor, Lohan Gomes da Silveira. Indicação número 0097/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a dota mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a colocação de 2 quebra-molas na rua Recanto do Marisco, no bairro das Sembraças, sendo um quebra-mola na altura da casa número 29 e o outro na descida no local denominado Tachão. Justificativa. A colocação de quebra-molas na referida rua em muito contribuirá no sentido de reduzir velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores da rua em epígrafe. Isto posto, e certa que os ilustres pares comparticipam do ideal de proporcionalizar aos munícipes de Armação dos Búzios mais segurança, é que rogo pela
aquiescência da matéria em epígrafe, para que, em detrimento dessa aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a concretização da epigrafada indicação. Sala das Sessões, terça-feira, 30 de agosto de 2016, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Projeto de veto número 004/2016. Só aparecer aqui? Tá. E esses outros aqui, então segue. Exato, então tá. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 12/7/2016, ata da sessão ordinária do 9/8/2016 em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Não, não. Encaminho o projeto de veto 05/2016 para a Comissão de Constituição e Justiça e o projeto de decreto legislativo 26/2016 também para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, fala. Não, você vai usar o quê? Os 5 minutos finais ou agora? Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso do pequeno expediente, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a pouquíssima assistência nessa manhã aos nossos internautas, bom dia. Depois de um certo tempo sem usar a tribuna, retorno nesses 5 minutinhos rápidos, senhor presidente. Na verdade, para registrar a presença no plenário do nosso agraciado, o senhor Clóvis da Silva, onde proponho a honraria da moção de congratulações e aplausos e, com certeza, contando com o apoio e carinho de todos os vereadores. Mas o que eu gostaria de destacar nessa homenagem ao Clóvis, que aqui se faz presente, é do comprometimento enquanto cidadão de tantas lutas no dia a dia da vida do município. Seja na área social, através do Centro Social dentro de Sembraças, seja na área de cidadão, quando participa do Conselho de Saúde, do Conselho de Segurança, do Lions Clube. Então, são pessoas que, dentro das suas condições, engrandecem o município, ajudam a administração pública, seja ela dentro do Legislativo, seja ela dentro do Executivo. E são pessoas assim, Clóvis, que nós precisamos para estarmos interagindo, para estarmos ouvindo, para estarmos nos reunindo em busca da melhoria de uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, é uma honraria que eu fico honrado, a honraria é minha, de poder estar apresentando essa moção de congratulações e aplausos à sua pessoa, por conhecê-lo, pelo trabalho que desenvolve dentro do nosso município, pelo comprometimento para com o nosso município. Então, quem tem aqui que agradecer, quem tem que aqui parabenizar, somos nós, essa pessoa que você é, esse trabalho que se realiza dentro do nosso município. Então, são essas, senhor presidente, rapidamente as minhas palavras, em virtude da moção 02/2016. Muito obrigado. Quero registrar rapidamente a presença do vereador Genilson Drummond no plenário dessa casa.
Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina a fazer uso do grande expediente. Seu tempo é regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, meu bom dia. Eu só vim fazer uso da tribuna porque a gente vem acompanhando os trabalhos e há mais ou menos umas 2 semanas atrás nós falávamos aqui do problema na saúde, da falta de remédio que está no nosso município, nos módulos médio família, na policlínica, no hospital. E aí foi falado aqui de uma tal carreta que estava trazendo os remédios. Mas isso aí, pelo que eu estou percebendo, é mentira. Essa carreta não existe, é uma carreta fantasma, porque até hoje, eu acabei de passar agora no módulo médico de família, registrar a presença do vereador Leandro Pereira. Vereador Leandro, a gente falava aqui da falta de remédio, de medicamento nos postos de saúde, no hospital e também nos módulos médico de família, e foi falado naquele momento que tinha chegado uma carreta de remédio. Essa carreta é fantasma, porque ela não chegou em lugar nenhum. E quem quiser constatar em loco, vai lá nos postos. E eu tive agora de manhã na Brava, e o pessoal lá falou para mim: ó, vereador, há quase 3 meses que nós não temos remédio aqui. E não chegou nenhum tipo de medicamento até hoje. A gente está aguardando. Falaram que vai chegar essa semana, mas não chegou. Então, é mentira esse negócio da carreta que está chegando, que está cheio de remédio. Os módulos não têm remédio, continua sem medicamento. E outro problema, presidente Gugu, outro problema, eu passei também na escola Darcy Ribeiro e na escola Emídio. Não tem nenhuma pessoa da limpeza. A escola está imunda, está suja. Eles estão pegando o porteiro que fica, o inspetor de aluno para varrer, quando o professor que pega, vê a coisa de tal forma que pega. Então, nós como vereadores, nós temos que chamar o responsável na educação, chamar para saber. Primeiro, fui consultar as pessoas que trabalham, falaram que estão há 3 meses sem receber. Você vai na empresa, a empresa diz que está há 3, 4 meses sem receber do município. Então, que gestão é essa? Eles estão deixando, ainda mais agora no período eleitoral, e por conta da crise que realmente existe, é fato, não se pode negar, mas está abandonado. A cidade está abandonada, as escolas estão abandonadas, sem pessoas para fazer a limpeza. Registrar a presença da vereadora Joyce. Vereadora, a gente falava aqui há 2 semanas atrás, de uma tal carreta que estava trazendo remédio. Me parece que essa carreta é mentira, porque não existe, uma carreta fantasma, que eu estive agora no posto da Brava, e me falaram que de 2 para 3 meses que não tem o remédio, que não chegou, e que eu falei dessa tal carreta, eles falaram que não tem conhecimento, que foram informados que vai chegar, mas que nunca chega. E nas escolas a mesma coisa, não tem o profissional para fazer a limpeza. A escola está lá, eu estive lá agora, no Darcy Ribeiro e no Emídio. Não tem o profissional para fazer a limpeza da escola, e quem está fazendo é um inspetor de alunos, e até mesmo o professor que fica envergonhado de ver a situação e pega uma vassoura e começa a varrer. Então, isso não é gestão. E aí querem continuar mais 4 anos fazendo isso com a população. Então, é o momento da população começar a conversar com seus filhos, como é que está a situação nas escolas, merenda, limpeza, e começar a ir nos módulos, no hospital, não tem soro. Eles estão atendendo o paciente, atende o paciente e manda para casa, porque não tem soro para ele deixar ali em observação. Então é só um absurdo. E nós, vereadores, mesmo que num período eleitoral, nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que ir para lá, temos que ir lá no hospital cobrar da secretária, de quem quer que seja, temos que ir para a escola cobrar da secretária de educação.
o porquê que está esse tempo todo sem o profissional para fazer a limpeza da escola, e aí o aluno é obrigado a estudar no meio da sujeira. E aí ninguém toma uma providência, ninguém faz nada, acha que é tudo normal, porque a gente está no período eleitoral. Ah, não, mas depois da eleição isso volta ao normal. Então é preciso que a gente olhe por nossos alunos, que a gente olhe pelos idosos que não têm remédio há 3 meses e está tendo que comprar, porque daqui a pouco nós vamos bater na porta da casa de um desses e ter que olhar no olho deles para pedir o voto, e quando for pedir o voto ele vai falar, mas eu vou votar em quem? Se ninguém briga pelo meu remédio para diabetes, se ninguém briga pelo meu remédio para pressão, se ninguém briga para limpar a escola que meu filho estuda, e aí nós vamos ter que fazer o quê? Sair de lá e aceitar toda a crítica, tudo aquilo que eles falaram com toda a razão. Eu sempre falei aqui, a gente tem que tomar uma atitude em relação principalmente à saúde. Hoje a gente está falando da educação por conta desse problema que não tem funcionário para fazer a limpeza da escola, que está imundícia as escolas, porque não tem quem faça a limpeza, porque o município, por irresponsabilidade, por falta de planejamento, não tem dinheiro para pagar para a empresa, está devendo há 3, 4 meses, a empresa sobrevive de recurso também. A empresa não tem culpa nenhuma. Se eles não recebem, como é que eles vão pagar para o funcionário? E aí, a culpa é do gestor, que não se programou, que não dimensionou aquilo que ia ser gasto diante a crise, que repito, existe, mas a crise quando a gente faz o planejamento, é no ano anterior. A gente faz o planejamento para o ano seguinte. Então, acabam utilizando os recursos para outra finalidade, e aí depois acaba ficando sem o pagamento da empresa, que não consegue pagar para o funcionário, sem a compra dos medicamentos, porque o Estado acaba não mandando o remédio da farmácia básica, e aí eles não têm um programa emergencial para poder resolver e solucionar o problema, e a situação acaba piorando cada vez mais. Então, hoje, a situação da prefeitura, dos serviços, está um caos. Está um caos. Basta vocês saírem daqui agora, ir no módulo médico de família, ou no hospital, ou em qualquer escola. Escolhe qualquer escola e vai para vocês verem a situação. E eu falava aqui, há um tempo atrás, em relação à saúde, quando no mês passado, há 2 meses atrás, aí, em uma semana, em 2, 3 dias, morreram 6 pessoas. Eu falei, nós temos que apurar se esses pacientes morreram porque já estavam numa condição em fase terminal, se eles estavam com uma doença que não tinha jeito, não tinha cura, se são pessoas idosas que já estavam no final da vida, o que realmente aconteceu. Porque não é possível uma cidade tão pequena, morrer 6 pessoas em 2, 3 dias, igual aconteceu há 2 meses atrás. E aí eu falava que, quando acontecer isso dentro da família, aí todo mundo vai querer botar uma bomba no hospital, chamar o terrorista, fazer tudo que não fez quando era na família do outro. Porque quando é na família dos outros é muito fácil. Agora, quando é na nossa, aí todo mundo quer espernear, quer pular, quer gritar, quer fazer tudo. E aí você vai ter que encarar olho no olho aquelas famílias que perderam as pessoas por falta de recurso, por falta, muitas das vezes, da briga de um vereador de ir lá e peitar a secretária. Igual eu chamei aqui e eles não permitiram que viesse a secretária aqui para dar explicação. Né? Então, quer dizer, defendem um secretário em detrimento de defender o povo. Mas na hora do voto, quem vota é o povo, não é o secretário, não. Porque o secretário só tem um voto. E eu não sei nem se vota aqui em Búzios. Porque mora em Cabo Frio, não sei se vota em Búzios. Então é preciso a população ficar atenta. O prefeito trouxe a Baixada, o pessoal de Nova Iguaçu todo para administrar a nossa cidade. E eu fui o primeiro a falar, quando sentei, que eu olhei, eu era o único secretário buziano, eu falei naquela época. Eu falei, poxa, mas só tenho eu de buziano. Fiz uma brincadeira com eles, só tenho eu de buziano.
É verdade, vereador Lohan, fiquei 2 anos. Quando a gente fica dentro de uma secretaria, infelizmente, mesmo você sendo vereador, você sai da condição de vereador e você fica restrito à sua secretaria. Mesmo porque, se eu sair para ir para lá, foi para fazer coisas que eu não conseguia fazer na condição de vereador. E quantas obras que nós fizemos? Eu desafio aqui, no outro dia eu falei aqui, eu desafio qualquer vereador pegar o histórico da prefeitura, de todos os governos, e ver se teve algum secretário de obras que fizesse mais obra do que nós fizemos ao longo dos 2 anos. Eu desafio qualquer um. Pode pegar o histórico lá, o registro lá da prefeitura. Ano a ano, eu duvido se tem algum secretário que pavimentou mais ruas que a gente, que fez mais quadras do que a gente, cobertura de quadras, e todos esses projetos que nós fizemos, essas obras que nós fizemos. Então é preciso a Câmara defender mais os interesses da população em detrimento dos interesses do prefeito e de alguns secretários que a gente vê, às vezes, sendo defendido aqui, e a gente, em poucos momentos, vê a defesa da população, nesses casos específicos, como saúde, como educação, e aí a gente vê, muitas das vezes, a defesa dessas pessoas que, pelo que a gente vê, não tem muito compromisso com a população ou com o povo. Eles acham que eles estão ali e que está fazendo até algum favor para a população, quando na realidade é um dever do homem público trabalhar para a população e fazer aquilo que é dever dele, que ele não está fazendo favor nenhum. E alguns secretários, e até mesmo o prefeito, ele acha que ele está fazendo favor para o povo. E a realidade é muito diferente. Mas o momento está aí, nós estamos a 30 dias da eleição, e aí a população vai decidir. A população vai decidir se ela quer continuar indo para o posto de saúde, implorar para ter o remédio de diabetes e de hipertensão para o seu pai, se ele vai para a escola, ver as escolas imundas, todas sujas, e os seus filhos estudando, eles vão ter a opção que eles acharem que é a melhor. Obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Eu não ia falar, mas o vereador Genilson... Acontece o seguinte, é um momento político. Vereador Genilson, não dá para o senhor dizer que foi o primeiro a falar com 2 anos fazendo parte do governo. O senhor não pode chegar na tribuna e falar que o senhor foi o primeiro a dizer que era o único buziano que discordava de tudo, e o senhor ficou 2 anos lá. Tem uma incoerência na fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe do carinho e respeito que eu tenho com Vossa Excelência, mas eu falo isso para entrar no assunto da saúde. Quando diz aqui que os vereadores rejeitaram para defender o secretário ou para defender prefeito. Eu não quero ser repetitivo, mas não dá para vereador ficar só no uso da tribuna. Quando eu rejeito o requerimento é porque eu estou na saúde. Ontem estava no hospital, vi a vereadora Joyce lá. Existem os problemas, é óbvio que tem os problemas. E aí, quando a secretária e toda essa equipe, junto com o Conselho Municipal de Saúde, destaquei agora há pouco, a participação do Clóvis, poderia destacar de tantas outras pessoas, nos convida para justamente termos ali um dia todo, não 2 perguntas no plenário para assistência aplaudir ou vaiar, mas na sala fechada discutindo os problemas da saúde. Infelizmente, o comparecimento dos vereadores, talvez por agenda, talvez por não querer, é 0. Então, senhores, eu fiz um requerimento aqui, convocando o presidente da Prolagos, com 18 perguntas, só pude fazer 2. Quando a secretária se coloca à disposição para fazer os esclarecimentos, para que todos nós apontemos os problemas, e temos que apontar. Hoje, amanhã, às 14 horas, tem uma reunião com a secretária para discutir alguns temas, vereadora Joyce.
em busca da solução para dar à população uma satisfação. Mas alguém aqui vai dizer, mas é prerrogativa do vereador trazer o requerimento e trazer a secretária. É verdade. É verdade. É uma ferramenta importante. Com um diferencial. Eu, no segundo mandato, o vereador Genilson no terceiro, o vereador Messias no terceiro, com uma secretária que tem se disponibilizado a trazer toda a sua equipe e o Conselho Municipal de Saúde para discussão, para esclarecimentos, para sofrer as perguntas, as explicações necessárias. Então são dois caminhos. Um jamais visto que são dessas reuniões e o outro, aqui no plenário, cada vereador fazer duas perguntas, desafio qualquer vereador a dizer que eu estou mentindo, porque quando qualquer um vem aqui, são duas perguntas para cada vereador, preso a um protocolo, diria eu que pouco produtivo. Tivemos o requerimento do vereador Gugu, que muita sensatez retirou o requerimento, justamente em função dessa alternativa de esclarecimento, de discussão, de diálogo. E no último, votei contra o requerimento e falo hoje do uso da tribuna, porque a vereadora Joyce até brincou comigo lá na frente do hospital. Esse é o vereador que diz que ninguém visita tanto o hospital, não visita mais o hospital do que ele. É óbvio que isso é no calor da empolgação. Mas com certeza, sem medo de errar, estamos juntos, no mesmo patamar ali. Talvez tenha vereador que eu visite tanto quanto ele, ou ele tanto quanto a mim. Então, senhores, o que eu venho falar é que o momento político, eu tenho visto as redes sociais. E aí, aproveitando a assistência aqui, aproveitando a internet, a quantidade de candidatos dizendo que vão fazer e acontecer, eu cheguei à conclusão de que a culpa da cobrança em cima dos vereadores é de nós mesmos, dos candidatos a vereadores. Tem um que disse que vai construir um centro de monitoramento de câmeras, o outro disse que vai fazer uma piscina olímpica, aí agora eu estava vendo aqui, teve um que vai fazer uma creche, e eu fico olhando aquilo e eu não quero entrar no embate, porque não tem nada a ver, eu acho que cada um faz a política como achar que deve ser, mas há de se ter limite, porque ninguém vai construir nada. Eu liguei para o vereador Messias e falava com isso ele ontem. Vereador, eu estou assustado, porque é tanto vereador que vai fazer tanta coisa, que vai construir tanta coisa, que não vai dar. Bom, é um momento político, o vereador Genilson falou aqui de 30 dias. Vereador Leandro, meu grande líder lá da Rasa. A população observa, a população está atenta, acho que há um marketing muito pesado nas redes sociais, há determinados grupos, agora montaram uma indústria de fake. Eu não sei quem dá bola para isso, quem lê isso, quem adiciona pessoas que se escondem através de uma caricatura. Mas, infelizmente, os covardes de plantão assim agem. E nós estamos trabalhando. Cada um, acho que tem o que apresentar à população desta casa, e falo sempre nas mesmas reuniões. Vamos tirar o vereador Lohan. Nós temos 8 vereadores lá. Cada um com suas qualidades e defeitos. Cada um propuseram, ao longo dos 4 anos, assuntos, leis, indicações importantes para o município. Porque todos nós, os 9, somos alvos constantes daqueles que querem uma cadeira no Legislativo, faz parte do processo. Então, senhores, temos que ir com cautela, temos que ir com calma, a população observar o trabalho de cada um. Estou fazendo uma revistinha agora. Vou apresentar à população as minhas indicações, as minhas leis, as minhas reuniões com a AMPLA, com a Prolagos, com a PM, Salineira, Associação de Moradores, etc. Então, é só para fazer esse esclarecimento. Em relação aos remédios, vereadora Joyce, Vossa Excelência, que eu quero destacar aqui, que é a vereadora que participa da maioria absoluta das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Eu destacava a honraria ao Clóvis, porque eu entendo que os conselhos, sejam ele qual for, têm um papel importantíssimo no auxílio executivo e também ao legislativo, no diálogo, no debate, no acompanhamento da execução dos serviços. E Vossa Excelência é vereadora, e aí eu falo para Vossa Excelência, agora eu destaco Vossa Excelência.
que participa quase que de todas, se eu não quero dizer todas que eu não tenho conhecimento, das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. E é ali, nos bastidores, sem os holofotes, que as coisas têm que ser faladas, têm que ser discutidas e tem que se buscar a solução para os problemas para a nossa população. Sempre vejo a senhora no hospital, sempre acompanho o seu trabalho, e esse é o papel que eu defendo. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja errado. Vamos ver as urnas aí no próximo dia 2 de outubro. Mas esse é um papel também do vereador de acompanhar essas demandas. Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Eu não ia falar, mas o vereador Genilson me provocou. E só para finalizar, muito obrigado. No uso da tribuna, o vereador Gelmir da Costa Gomes Filho, tempo regimental, 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. Meu cordial bom dia. Ao longo desses 3 anos e meio de mandato, venho me opondo a esse desgoverno que tomou conta da nossa cidade. A população tinha uma expectativa de uma saúde cada vez melhor. O atual prefeito era secretário de saúde e, na sua cartilha, quando ele foi secretário, fez um bom trabalho em frente daquela secretaria que é a mais importante do nosso município. Porque sem vida, sem saúde, a gente não tem vida. Então, é a principal. Ao longo do ano 2013, chamei aqui o subsecretário Leandro para dar explicações. Foi aprovado pelos demais colegas. A realidade que a gente vê as apresentações aqui com o pessoal da saúde é totalmente diferente da realidade que a sociedade vem apresentando para nós, vereadores. É a falta de exame, falta de remédio. Aqui, a apresentação da Raquel, ela vira e fala que a autorização para exame é 1 mês e meio. A realidade é outra. É a maquiagem, como o vereador Genilson vem falando. A questão do hospital a gente entende. Mais de 60% do atendimento, vereador, presidente, Messias Carvalho, são de gente fora do município. A gente entende. Você chega lá, no leito, no trauma, mais de 50% das pessoas que estão ali, vereador Leandro, são gente de fora do município. Mas no módulo de família da Brava, são moradores da nossa cidade. No módulo de família de Sembraça, são moradores da nossa cidade. Lá na Vila Verde, o PU que ficou lá 8 meses sem médico aos sábados, a ambulância capenga, vagabunda que estava lá. O prefeito, no seu plano de governo, fala que vai adquirir ambulância. Está lá, todas elas. Está findando aí o mandato dele. Não comprou uma. Teve 2 que o Estado mandou. É vergonhoso o que a população vem sofrendo. Acho que não é só no meu gabinete que chega... Essa não é a função do vereador. Chega alguém com a dificuldade para autorizar um exame que está demorando 6, 7, 1 ano. E a gente
Está chegando, já está aí o momento eleitoral. Cidadão buziano, vocês vão decidir como vocês vão ser tratados os próximos 4 anos. É com uma Câmara de Vereadores que eu espero que represente os seus anseios. É um prefeito que dê mais dignidade, mais saúde, mais segurança para a nossa população. Pense com carinho em quem vocês vão votar. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao presidente Gelmir da Costa Gomes Filho que reassuma a presidência. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Não. Ó. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores, assistência. Eu também não ia usar a tribuna para fazer alguma exposição, mas me chamou a atenção o discurso do vereador Lohan com relação às prerrogativas do vereador. O que o vereador pode e o que o vereador não pode. O que o vereador pode propor e o que ele não pode. E é engraçado mesmo, vereador, porque existem plataformas assim mirabolantes, de coisas mirabolantes. E aí eu parabenizo a ação do então presidente Gugu, que estava em exercício, Gelmires, quando da manifestação de colocar a Procuradoria da Casa à disposição dos pré-candidatos a vereador da cidade para uma palestra, para mostrar de fato quais são as funções do vereador na Câmara. Isso foi, acho que, um ato inédito, presidente, e isso é muito válido, eu espero que perdure sempre, e que a gente possa, na própria Câmara, ter uns cursos, uma capacitação, não só para aquelas pessoas, né, do povo que querem saber, conhecer, como para os próprios funcionários. Acho que isso é muito construtivo. E aí ontem eu entrei num debate e perguntaram para mim, mas o que a vereadora vai propor com relação à chegada de empresas no município, porque a nossa preocupação é o emprego. E é um assunto, é um tema que eu sempre falo, a discussão de um setor que fale, que dialogue com os pequenos comerciantes, com os empresários da cidade, o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento econômico. E eu disse para ele, eu não posso propor trazer empresa, eu não posso propor trazer indústria para o município, porque, a exemplo de outros que a gente tem visto, e eu cito isso aqui como São Pedro da Aldeia, há de se ter algum incentivo fiscal para as empresas virem para o município. Mas isso é prerrogativa do Executivo, não sou eu, vereadora, que vou dar incentivo. Não é atribuição do Legislativo dar incentivo. E eu falava para ele sobre isso, eu tentava mostrar para ele a nossa realidade. Mas que a gente pode propor enquanto indicação, como propus aqui na Câmara, o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Era um projeto que estava na pauta, mas que ele foi vetado. E eu propus ao Executivo que enviasse um novo, porque era um projeto de 2012. E quando foi colocado na pauta em 2015, alguns artigos da própria lei federal já haviam sido substituídos. Então, é muito interessante, vereador, quando a gente expõe a verdade, quando a gente abre o leque, quando a gente mostra para o eleitor o que a gente realmente pode fazer. E a gente contribui pela fiscalização. A gente contribui de fato, e eu falava sobre fiscalização e tentando mostrar as dificuldades que vários municípios hoje têm enfrentado, e não é diferente com Búzios, com relação à falta de remédio. E eu falava, o vereador Gugu falou aqui, com relação ao hospital.
que nós temos recebido pessoas de outro município. E eu expus isso aqui, que eu fui num dia no hospital, na enfermaria, e tinham 3 gestantes, esperando ultrassom, 2 de Cabo Frio, 1 de São Pedro. Aí a gente tem cota, vereador Lohan. Tem cota para ultrassom, tem cota para tomografia, e são convênios com a saúde. Está aqui o Clóvis, que não nos deixa enganar. São convênios que, se a gente esperar pelo Estado, ninguém aqui faz. Porque meu pai, pelo Estado, ele está até hoje na fila no sistema do CISREG, é esse o nome, né? Esperando o tratamento na próstata. Já tratou, graças a Deus. Mas o nome dele está na fila do Estado, do sistema do CISREG, até hoje. Mamografia, tomografia, ressonância, você pode colocar no sistema, mas sai, Clóvis, no sistema do Estado, vai ver, já foi 1 ano. Então eu tentava expor, vereador Lohan, porque hoje todos esses prestadores são pagos com royalties. É ou não é? Todos os prestadores da saúde são pagos com royalties, a maioria deles, a não ser os mais complexos, que aí sim, espera-se no sistema do Estado. E espera, e espera. E aí hoje a gente não tem mais, o vereador colocou, hoje a gente não tem mais o que a gente recebia de royalties. O vereador fala aqui, mas prestadores de serviço atrasados 3 meses, mas a culpa é de agora? Ou a culpa é de uma gestão que não se preocupou com uma gestão eficiente, com receita, arrecadação de receita, porque tinha mesada todo mês? Agora a fonte esgotou. Agora foi se preocupar e estão se preocupando em dar celeridade na máquina pública, quando a gente apontou isso aqui na revisão do Código Tributário. Tem que dar celeridade, tem que tirar os gargalos, tem que melhorar a infraestrutura, porque a mesada acabou. Aí vai falar que tem prestador sem receber 4 meses? Tem, com certeza vai ter, mas é um problema que não é de agora. O vereador Messias pediu um requerimento aqui, quando saiu a correção da tal da fórmula para cálculo de IPTU, e no requerimento solicitando, né, os inadimplentes com imposto, 50% da cidade, antes da revisão da fórmula, já não pagava. 50% da cidade já não pagava o imposto. Também não é culpa do morador, não. Alguns casos sim, alguns casos não. Mas tem gargalo, por exemplo, de regularização urbanística apontado, conversado com o secretário de urbanismo, que precisa acontecer. E está o projeto aqui de regularização urbanística do bairro da Rasa. Cadê o projeto? Eu não sei se o vereador presidente sabe responder. O projeto de regularização urbanística do bairro da Rasa. Esse projeto, esse é um dos projetos que trata dos gargalos, que trata do problema da falta da legalidade do banco, da legalidade do posto de gasolina, de se legalizar locais onde tem famílias que já, né, construíram não só a casa do pai e da mãe que existia, mas já tem dos outros filhos, porque isso é uma realidade. Aonde antes tinha uma casa, passam a ter 2. E o projeto ele regulariza as 2 unidades. Não é isso? Então, um projeto importante que a gente tem que falar aqui, a gente tem que cobrar para que seja votado. Então, são esses gargalos que a gente falava, gargalos estruturais, gargalos aonde a lei de 2007 ela estabeleceu área comercial e área residencial, mas antes de 2007, alguns lugares já estavam comerciais. Nós temos o nosso amigo Bill, que não conseguiu até hoje tirar o alvará. É um problema de agora, senhores? Não é um problema de agora, pelo amor de Deus. É um problema de anos. Mas o gargalo, alguém tem que arregaçar a manga. Alguém tem que pensar que problema estrutural precisa ser resolvido. E a gente tem que ter muita consciência, responsabilidade e seriedade quando a gente aponta essas coisas. Porque falar que o prestador está sem receber, nós sabemos. Eu quero ver apresentar a solução. Apresenta a solução. Também dizer que vai para a rua fazer campanha, dizendo que vai inchar a máquina, eu tenho entrado nas casas e tenho dito, olha, aquele candidato que vier prometendo vaga para você, sai fora.
pula fora. Uma folha de pagamento com 120 milhões ano, quando o orçamento é 218, vai melhorar o quê? Vai conseguir fazer o quê? Ah, fazer igual meu pastor, me ajuda aí. Me ajuda aí. Não vai. Eu falava aqui, Vila Velha, Espírito Santo, 500 mil habitantes. 180 guardas municipais. Nós somos 35 mil, temos 300. Me ajuda aí. Então não adianta falar abobrinha, blá, 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 disse-me disse. Fala coisa na verdade, pautada na verdade. Porque o povo está realmente cansado de ser enganado. E eu quero parabenizar o Festival da Sardinha, que foi um sucesso. E eu tinha já feito uma indicação em outra legislatura, acho que foi no início dessa legislatura, para o Festival da Sardinha acontecer tal qual é o Festival do Camarão na Praia de Siqueira. Mas festivais que a população, a cidade, o morador buziano, ele se sinta pertencendo. Né? Festivais onde você entra em bairros aí que eles querem que as coisas aconteçam lá também, porque bairros como José Gonçalves, como Vila Verde, como Rasa, também tem comércio. E eles também precisam de estímulo, também precisam de eventos, de festivais que aconteçam nos bairros. Então, parabéns à organização do festival, né? Reuniu as famílias buzianas e outros visitantes. Tivemos o Biker Fest, né? Acabou sendo no mesmo período, mas as coisas acabaram acontecendo bem, mas é uma realidade a falta do nosso calendário turístico. É uma realidade a falta de um planejamento para que as datas elas se complementem. Elas não se dividam, mas se complementem, uma somando a outra. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Messias Carvalho da Silva a fazer uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, um bom dia. Realmente nós estamos num momento delicado politicamente no nosso município, porque período eleitoral é um momento delicado. As opiniões costumam ser um tanto quanto afetadas pelos ânimos de um período eleitoral. Mas isso é importante porque é um momento em que o eleitor atento, ele pode verificar se essas opiniões, se essas críticas, as situações que são apresentadas, as propostas também, tem alguma coisa a ver com aquilo que a cidade, de fato, está querendo, tem a ver, de fato, com aquilo que está acontecendo. Mas eu acho importante a gente refletir, presidente Gugu, sobre o seguinte: nós estamos na 6ª campanha eleitoral no município de Armação dos Búzios. O município já tem 20 anos de administrações. 16 anos. É isso? Está indo para 20 agora? 20 anos. 20 anos. É porque eu confundo, eu estou com 3 mandatos de vereador, mais um período de secretário e um período inicial de administração que eu não estava na vida pública, que eu estava no Banco do Brasil, então 96 a 2016, 97 a 2016, 20 anos de administrações. 20 anos de administrações. E, senhores, eu, pelo menos que aqui estou na Câmara já há 3 mandatos, 12 anos, e antes disso, 4 anos como secretário de governo, eu posso afirmar que a maioria das questões que são aqui discutidas, a maioria dos problemas que são aqui apresentados, são os mesmos. São os mesmos. Nós não estamos falando de um primeiro mandato de 4 anos, nós não podemos falar ou reclamar que nesses últimos 4 anos se dê resposta para questões que aí estão já
há 20 anos. Ou seja, não dá. Não dá para pensar a administração como se tivesse começado agora, e não dá para pensar também que só agora esses problemas estão aí. Então, senhores, convenhamos, o nosso eleitor não é bobo. O nosso eleitor sabe que não é bem por aí que está pegando a coisa. Então, o que nós podemos afirmar é que se acumula. Porque quando você insiste numa mesma reclamação, quando você diz que a saúde tem esse e aquele problema na receita, ou na receita, na consulta, no exame, quando você diz que o saneamento básico, quando você diz que o serviço público, quando você diz que a educação, isso e aquilo, e você fala isso há década, há mais de 10 anos se fala isso, ora, nós temos um problema aí que se acumula, são questões que se acumulam. Quando a gente fala de ocupação desordenada, é um assunto que me afeta desde que eu fui secretário. Ocupação desordenada no nosso município. Falta de solução para os loteamentos, para as ocupações informais. E isso se fala há muito tempo. Nós estamos falando de crescimento da população, nós estamos falando de aumento das necessidades de um povo, uma população que vai crescendo, necessidades na área de saúde, necessidades na área de educação, serviços públicos. E por que eu falo isso? Porque quando não se dá quando não se controla a ocupação, quando não se ordena isso, há uma explosão de ocupação. Búzios é uma cidade atraente, Búzios é uma cidade que apresenta boas respostas para quem quer trabalhar, para quem procura a educação, para quem procura a saúde. Já era assim, e agora em tempos de crise, isso está mais evidente, porque aí à nossa volta está um caos. Mas aqui em Búzios, as pessoas ainda encontram uma oportunidade de emprego. Aqui em Búzios as pessoas ainda encontram uma boa estrutura de educação. Aqui em Búzios ainda pessoas encontram uma boa estrutura de saúde. Hoje, estou falando de hoje. Então, os problemas que nós temos, que aí estão, têm que ser tratados sim, mas não são problemas desta administração, provocados, causados por essa administração. Eu ouvi um depoimento de um profissional em saúde, que faz uma crítica ao atual governo. Eu li isso hoje de manhã, que ele fala: no hospital falta uma unidade especializada para evitar certas situações agudas de alto risco. Mas aí a gente se pergunta, desde quando nós temos um hospital municipal? Desde quando essa situação de alto risco para o nosso cidadão aí está? Por que nós vamos cobrar do atual governo que dê a resposta para isso? Temos que cobrar da administração, sim, solução para as diversas situações que nos afligem, que ainda precisamos dar respostas. Mas essa pergunta, essa necessidade aí está há muito tempo. Por que só agora essa administração teria que dar resposta para essa necessidade? Então, é algo que precisa ser colocado, é algo que precisa ser dito, porque hoje nós estamos diante de uma crise, sim, estamos diante de uma crise. Falta de recursos, crise no país como um todo, uma crise também por conta de perda de receita de royalties do petróleo, que fez com que houvesse uma redução importante no orçamento do município. E se reduz o orçamento, tem que reduzir algumas ações, porque não tem como conciliar isso. Se você perde salário, se você tem uma redução salarial, se você fica desempregado, você vai ter que enxugar os seus gastos. Claro, você não há que passar fome, mas certamente você vai ter que controlar os gastos com alimentação e com outras despesas, estabelecendo prioridades. Se eu tenho que cortar, vou cortar primeiro de onde? Vou cortar da alimentação? Não, da alimentação não, tem meus filhos. Vou cortar do vestuário. Vestuário vai esperar um pouquinho, porque está com dificuldades. E isso acontece da administração pública também. Em tempos de crise, tem que se reestruturar
para estabelecer de onde vai fazer certos cortes para conseguir atravessar a crise. O município que não fez isso, o município que não atentou para isso nesse período, afundou, quebrou. E aí estão municípios aqui perto da gente que estão vivendo essa situação. Aí eu pergunto, Búzios está? Búzios não está. Búzios também está sofrendo com a crise, mas Búzios não está em estado de calamidade, a situação não está caótica. Por quê? Porque a administração atual está sabendo lidar com essa situação. Está cortando aqui, está cortando ali, algumas situações que a gente percebe que está ali, ó, a gente verifica que aqui e ali eles fizeram cortes, sim, mas isso inviabilizou o município, isso paralisou o município, paralisou a educação, paralisou a saúde, paralisou os serviços públicos? Não, não paralisou. Continuam funcionando, com algumas dificuldades, mas continuam funcionando. A nossa saúde, que foi afetada por uma chegada de pessoas que nós sabemos, todos nós sabemos, a maioria dos atendimentos atualmente no nosso hospital não são abusianos. Pessoas da região que não têm uma resposta satisfatória em saúde no seu município estão vindo para o nosso hospital e têm que ser atendidos. Aí eu pergunto, isso criou um caos no nosso hospital? Não, não criou. Aumentaram as dificuldades. Certamente criou uma certa situação para o buziano, porque o buziano agora está disputando ali o atendimento com pessoas que não são daqui e em maior quantidade. Mas isso não tem como ser evitado, porque o município não pode estabelecer uma prioridade para o buziano no atendimento no hospital. Tem que atender a quem lá chega. Então essas questões precisam ser consideradas. Quando se fala, vereador Genilson, de uma carreta que teria chegado com medicamentos, com equipamentos, nós dissemos aqui, foi para o hospital, num primeiro momento, não foi para os módulos, não. Viria uma outra, sim, para atender as unidades de saúde no município. Mas aquele primeiro atendimento seria para o hospital municipal por conta dessa demanda de atendimentos. Então, essa questão que nós trazemos aqui, senhor presidente, sobre esse momento, sobre o que acontece, sobre as responsabilidades desta administração, sim, ela tem responsabilidades. As anteriores também tinham. E muitos problemas que aí estão, de lá é que vem. E aí o que eu digo é o seguinte, nosso município, finalizando, nosso município, ele tem acumulado demanda. Uma cidade é um organismo vivo. A cidade, ela cresce. As necessidades aumentam. O ideal é que a necessidade de ontem não seja a necessidade de hoje. O ideal é que o problema de ontem não seja o problema de hoje. Mas isso só acontece se lá, quando aquele problema estava presente, se deu a solução para ele. Agora é certo que outros problemas virão. Agora, quando não se dá solução para o problema de ontem, hoje teremos um acumulado de problemas de ontem com problemas de hoje. E o problema de hoje, de ontem, vai se amplificar. E esse peso vem sobre a administração que está hoje. E que certamente não vai poder dar uma resposta imediata para as demandas de hoje e também para as demandas de ontem. Há um acúmulo. O que o eleitor, o que o cidadão buziano, o que todos nós temos que atentar, observar e contribuir é para que, a partir de uma visão, de uma atitude de administração que começa a atuar para reverter, para diminuir esse déficit de serviços, esse déficit de políticas na área de educação, na área de saúde, na área de serviços, o que tem que se identificar é se a administração que aí está, ela tem atuado para reverter esse cenário, para reduzir esses déficits. E aí sim, se assim for, nós entendemos que a trajetória, que o caminho é o correto, porque se atua para eliminar ou para minimizar os efeitos
dessas questões que aí estão, atuando para resolver situações que vêm lá de trás. Então, por isso que eu digo, e não importa aí em que gestão tenha sido isso, quando o nosso município avançou para ter um plano diretor, para ter um código ambiental, para ter agora um plano de mobilidade, para ter um plano de saneamento básico, tudo isso sinaliza para questões que aí estão, algumas delas até se agravando, mas que para essas situações estão sendo apresentadas soluções. E nós temos que, em algum momento, começar a seguir nessa direção da busca e da execução de ações que tragam soluções para os nossos problemas, os de hoje e os de ontem. E eu pauto, no exercício da minha função pública, desde que fui secretário, eu tenho atuado a partir desse entendimento. Temos que identificar os nossos problemas, temos que fazer propostas para solucioná-los, mas temos que agir, porque se não tiver ação, até aquela visão que tínhamos, até aquela proposta que nós apresentamos, a solução que foi apontada, se não se agir de imediato, ali na frente, a visão já será outra, a solução já terá que ser outra. E finalizando, para exemplificar, em 2004 nós fizemos um estudo para ordenamento do bairro Boa Vista. Esse estudo não foi executado naquela oportunidade. Passamos por 2 gestões depois disso, mais 8 anos. Nada foi executado. 2004, 2005 a 2008, 2009 a 2012. No início de 2013 foi que a área de planejamento do atual governo, na pessoa do Humberto Alves, que hoje é secretário de Desenvolvimento Urbano, esteve comigo e buscou junto a mim aquela proposta que foi utilizada para que recursos fossem viabilizados junto ao governo do Estado para fazer a intervenção que se iniciou no Boa Vista, no Alto do Boa Vista. Não avançou, está paralisada porque o Estado quebrou. Mas um passo adiante se deu, quase 10 anos depois, ou praticamente 10 anos depois. Mas aí, presidente, a história triste é a seguinte: 10 anos depois, aquela solução que foi apontada para ordenar o Boa Vista já não se aplica plenamente, porque o bairro cresceu 3 vezes mais. Então, são 3 vezes mais pessoas, se a gente fizer uma conta grosseira, são 3 vezes mais demandas em saúde e em educação, são 3 vezes mais necessidades em saneamento básico. Ora, essa é a nossa realidade. Mas é agora, na atual gestão, e eu posso falar isso como alguém que tratou dessa questão lá atrás, foi nessa atual gestão que em 2013 se trouxe de novo essa questão para que a partir daquela situação se apresentassem propostas, soluções, ações, propostas não, ações. E lá está em curso pavimentação e drenagem de vias, construção de uma creche, construção de espaços, praças para a comunidade, espaços comunitários. É isso, é aí nessa direção que nós temos que ir. E o governante que vai nessa direção merece o nosso apoio, sim, merece que esta casa esteja alinhada com essa intenção, para que a população, não nós, a população de modo geral, e nós fazemos parte dela, tenha as respostas para as suas necessidades. Muito obrigado, senhor presidente. Peço autorização ao plenário para a gente estar entrando agora na ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de veto 04/2016. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de veto número 004/2016. O projeto em epígrafe trata do veto total ao projeto de lei 024/2016, que dispõe sobre instituir o Programa Municipal de Inclusão Produtiva da Mulher no município de Armação dos Búzios e da outras providências. Cabe ressaltar que o veto foi realizado e comunicado ao Poder Legislativo, respeitando o prazo previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal.
Tendo em vista que o veto deve ser sempre justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade ao interesse público, o excelentíssimo senhor prefeito, nas razões do veto, suscitou a inconstitucionalidade do projeto, alegando que o mesmo trata de matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, ensejando, portanto, na sua irregularidade por vício de natureza formal, deixando de observar, inclusive, normas constantes da Lei Orgânica Municipal. Não obstante o projeto ser de grande valia e interesse social, nota-se que o mesmo, na criação do Programa de Inclusão Produtiva da Mulher, em vários dispositivos, cria atribuições aos órgãos do Poder Executivo que ficariam envolvidos em tal atividade. As matérias cuja discussão legislativa dependem da iniciativa privativa do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República do Brasil, são de observância obrigatória dos estados e dos municípios em suas constituições e leis orgânicas, respectivamente. Na nossa lei orgânica, o dispositivo que se refere ao assunto é o artigo 53, inciso 3, que versa o seguinte: Lei Orgânica de Armação dos Búzios, abre aspas, artigo 53, são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre as seguintes matérias. Inciso 3, criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e órgãos da administração direta, indireta e fundacional. Fecha aspas. Deste modo, vê-se que assiste razão ao chefe do Poder Executivo em apontar vício de formalidade no tocante à iniciativa privativa do mesmo para matérias atinentes à criação de atribuições para os órgãos da administração pública sob sua égide. Resta claro que, em diversos dispositivos, como, por exemplo, no capítulo 2, processo seletivo, e capítulo 3, do benefício social e da garantia da renda mínima, o projeto de lei 024/2016 cria novas atribuições aos órgãos do Poder Executivo Municipal. Em outros pontos, a lei meramente autoriza algumas ações. Esta prática legislativa de autorizar ações constitui vício, uma vez que o Poder Executivo já está autorizado pela lei orgânica e pela Constituição Federal a agir dentro das suas competências. Não sendo este o raciocínio, poderíamos erroneamente interpretar que, se uma lei pode autorizar a realização de um determinado ato pelo Executivo, também pode proibi-lo. Isto não ocorre no caso em tela, uma vez que quem dá esta competência, criação, extinção e definição da estrutura e atribuições das secretarias e órgãos da administração direta, indireta e fundacional, é a própria Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, não cabendo à lei ordinária de iniciativa parlamentar outorgar ou se opor a tal prática. Diante do exposto, opino pela manutenção do veto proferido pelo senhor prefeito municipal, Armação dos Búzios, 23 de agosto de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, presidente, relator. Diante do exposto, esta comissão acata o relatório com os votos dos vereadores e ao parecer a Armação dos Búzios, 23 de agosto de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, Geomíris da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros, sendo que no próprio relatório a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, autora do projeto de lei, manifesta o seu voto contrário à manutenção do veto. Feita a leitura, senhor presidente, do projeto de veto, ou feita a leitura do parecer ao projeto de veto número 004/2016. Já está aqui contrário o seu voto. Já. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Coloco em votação o projeto de veto 04/2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 3 votos favoráveis. E já dentro do parecer o voto da vereadora Joyce Lúcia Costa contrário. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei 112 de 2015. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 112 de 2015. Relatório trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito,
tendo por objetivo dispor sobre instituir o projeto de saneamento social no âmbito do município de Armação dos Búzios e da outras providências, não tendo nada a opor à sua aprovação, pois estar se tratando de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, bem como a Lei Federal 11.445 de 2007 e Decreto Federal 7.217 de 2010. Contudo, observa-se que o projeto de lei ora apresentado deverá ser analisado minuciosamente pela Comissão de Mérito. É o relatório. Felipe do Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, a comissão acata o parecer do relator e submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2014. 1º de dezembro de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente e Pesca ao mesmo projeto de lei. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, tendo por objetivo dispor sobre instituir o projeto de saneamento social no âmbito do município de Armação dos Búzios e das outras providências. Nada tendo a opor à sua aprovação, tendo já passado pelo crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seguindo Lei Federal 11.445 de 2007 e Decreto Federal 7.217 de 2010, bem como a aprovação do projeto de emenda aditiva de número 001 de 2016, de autoria do vereador Felipe Lopes, incluindo o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei de número 112 de 2015, sendo compilado ao projeto que deverá ser encaminhado ao Executivo para sanção. Contudo, observa-se que o projeto de lei ora apresentado foi analisado minuciosamente pela Comissão de Mérito e a devida emenda para contribuir no projeto de suma importância para a cidade. Ao relatório, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora relatora. Ante o exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, acata a comissão o parecer do relator ao projeto de lei de número 102 de 2015 e o submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 24 de junho de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, relatora, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente, vereador José Márcio Moreira dos Santos, membro. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 112 de 2015, senhor presidente. Coloco em votação o projeto de lei 112 de 2015. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Pareceres. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos pareceres do projeto de lei 047 de 2016. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na apreciação ao projeto de lei de número 047 de 2016. Trata-se de projeto de lei de número 047 de 2016, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre estabelecer normas para a adequação da cidade de Armação dos Búzios à portaria número 52 de 2002 da FUNASA, para a implantação de políticas públicas para a defesa dos direitos dos animais em nosso município e da outras providências. Diante da matéria, constata-se que a competência para editar normas sobre assuntos de interesse local é privativa do município. Neste ato, é representado pelo Legislativo Local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal de 88, e evidenciada a competência pela iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado o correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal e sua legalidade e constitucionalidade. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, no que se refere à técnica legislativa, e por não ter nada a opor, a comissão opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório. Sala das Comissões, 24 de maio de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, vereador relator. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto do vereador José Márcio Moreira dos Santos, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 24 de maio de 2016, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos, Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca ao mesmo projeto de lei, que dispõe sobre estabelecer normas para a adequação da cidade de Armação dos Búzios à portaria número 52 de 2002 da FUNASA para a implantação de políticas públicas para a defesa aos direitos dos animais em nosso município e da outras providências. Diante do parecer jurídico da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, decido acompanhar o parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, considerando que a doutrina e a jurisprudência, que é a competência legislativa dos municípios em relação às matérias ambientais, também possui proteção constitucional.
Ao invés de referir expressamente as competências do município em sede de direito ambiental, optou o constituinte por lhe fazer a referência genérica incerta no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, a competência legislativa dos municípios em matéria ambiental deve limitar-se à demonstração da existência de interesse local, e o teor da norma deverá ser, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, em caráter suplementar às legislações estadual e nacional, observando ainda que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, na dicção do artigo 225, caput da Constituição Federal, e titularizado pelas presentes e futuras gerações. Este é o parecer, Felipe Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acata a comissão parecer do relator ao projeto de lei de número 47 de 2016 e o submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 1º de julho de 2016, vereador Felipe do Nascimento Lopes, relator e presidente, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e José Márcio Moreira dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 47 de 2016, senhor presidente. Coloco em votação o projeto de lei 047 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação. Zé, só uma dúvida minha. Eu não vou votar porque eu estou na presidência. A secretária vai estar lá recebendo? Isso daí eu estava lá no dia. E aqui é o pessoal do hospital. A secretária vai estar lá? Moção para ela? Não sei. Não, porque é moção com gratulações e aplausos à equipe da secretaria pelo trabalho realizado no hospital. Aí eles vão indicar alguém saber, né? Ou é ela, geralmente é ela. Alguém da equipe, né? Que trabalha com ela, tem que ser registrado. Imagina. Coloco a moção de número 01 de 2016, requerente o vereador José Márcio Moreira dos Santos. A emenda dispõe sobre outorgar a moção de congratulações e aplausos à equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho realizado no Hospital Rodolfo Pericier. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a moção de número 02 de 2016, requerente o vereador Lohan Gomes da Silveira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco a indicação de número 97 de 2016, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu perguntei aqui só ao vereador José Márcio, há uma dúvida que eu tinha sobre se era a secretária que iria estar recebendo essa moção de aplauso, exatamente por entender, hoje aqui eu não posso votar, mas sendo para a equipe do hospital, se eu pudesse votar, votaria também a favor, mas se fosse no caso da secretária, eu já ia me posicionar contra essa moção para ela. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus.